Segunda Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então, vieram alguns, pisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, te agradecemos pela tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Abre o nosso entendimento mais uma vez nesta noite, para que possamos ouvir, guardar e praticar a tua palavra. Abençoa cada um dos teus servos e servas que estão ligados e sintonizados, que neste momento o Espírito do Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações. Amém. O tema da mensagem é oração, atitude de louvor. Oração, atitude de louvor. Como é do conhecimento de todos, nós estamos na campanha O Louvor Liberta. Na semana passada nós demos o pontapé inicial e hoje nós vamos dar sequência a algumas ministrações falando sobre o poder do louvor. E louvor, como nós falamos semana passada, não é apenas você expressar canções, músicas, mas acima de tudo é você reconhecer por meio de palavras a grandeza, a majestade, a grandiosidade do nosso Deus, do nosso Criador. E não tem uma forma mais específica para se fazer isso do que por meio da oração. Por isso, oração, atitude de louvor. E aqui, neste texto em especial, nós vamos falar sobre a primeira atitude do rei Josafá frente a uma guerra, frente a um conflito. Nós já ministramos em uma outra oportunidade aqui sobre os 5 passos que Josafá deu para vencer esses reis que se uniram para destruir o povo de Judá. Mas hoje, em especial, nós vamos falar sobre o primeiro passo e, com certeza, o mais importante de todos eles. A oração é algo essencial para a vida do cristão. Eu sempre digo para vocês que a oração é o oxigênio do cristão. Sem oração, o cristão não consegue sobreviver, espiritualmente falando. A Bíblia nos mostra de Gênesis a Apocalipse vários homens e mulheres que tiveram uma vida de oração. Pessoas que reconheceram que não podiam fazer nada sem o apoio, sem a ajuda, sem o socorro do Senhor, o nosso Deus. E uma expressão que nos chama a atenção aqui neste texto que nós acabamos de ler é justamente essa. No versículo 4 fala assim: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Oração, no primeiro momento, é um pedido de socorro para aquele que é mais forte do que nós.
E como eu disse para vocês, a Bíblia é recheada de homens e mulheres que tiveram as suas vidas pautadas, alicerçadas, fundamentadas na oração. Homens e mulheres que realmente não só oravam de uma forma esporádica, mas que tinham vida de oração. Nós percebemos que lá em Gênesis, o propósito inicial de Deus era ter uma comunhão, um contato, uma intimidade com a humanidade por meio de Adão e Eva. Mas todos nós sabemos que essa intenção, inicialmente falando, ela não deu certo por causa do homem. O homem, ele decidiu andar independente de Deus. Oração nada mais é do que nós demonstrarmos a nossa dependência a Deus. É nós sermos dependentes ao que é maior do que nós, aquele que nos criou, aquele que nos formou. Então, Adão e Eva, eles não deram prosseguimento ao intento inicial de Deus. Passaram-se aproximadamente 500 anos até que nasceu um jovem chamado Enos. E ele, diz a Bíblia, lá no capítulo 4 de Gênesis, que ele passou a invocar o nome do Senhor. Então, por muito tempo, a humanidade ficou sem buscar o Senhor. E enquanto o ser humano se afastou de Deus, porque não mais buscava a sua face, a tragédia começou a se manifestar, a começar pelo primeiro assassinato. Mas a Bíblia nos fala que a partir de Enos, Deus começou a levantar homens e mulheres que realmente valorizavam a importância de estar falando com Deus. Não só de estar falando com Deus, mas sobretudo de estar demonstrando a dependência a Deus. Por exemplo, Enos deu o pontapé inicial. Depois aparece Enoque. Depois Noé, Abraão, Moisés. E nós poderíamos ficar aqui praticamente quase que a noite toda falando de homens e mulheres que oravam, buscavam a face do Senhor. Para não falar que eu falei só de homem, nós também encontramos, por exemplo, Ana, uma mulher que gemeu diante do Senhor em oração. Então todos esses personagens, eles demonstraram através das suas vidas que eles não conseguiam ficar sem buscar a Deus. Por isso, oração é uma atitude de louvor ao Senhor, o nosso Deus. Orar é depender completamente de Deus. Lembra o texto que nós falamos aqui semana passada? Atos, capítulo 16, versículo 25. Diz a Bíblia que perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles estavam fazendo o quê? Orando e cantando louvores. Olha, a primeira atitude de Paulo e Silas, eles estavam orando. Eles estavam presos, mas eles estavam demonstrando dependência completa ao seu Senhor. E eles oravam. Então, orar nada mais é do que nós demonstrarmos a nossa dependência a Deus. E ao longo de toda a Bíblia, irmãos, nós vemos o seguinte: Deus, ele implantando no coração da humanidade a necessidade de buscá-lo. Olha só, alguns textos lá em Isaías capítulo 55, no versículo 6, diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está por perto. É o próprio Deus falando para a humanidade para buscá-lo, para invocá-lo. Jeremias 33:3 diz assim, clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. O próprio Jeremias, no capítulo 29, o Senhor disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus, ele demonstra
o seu desejo de ser procurado, de ser buscado pela humanidade. E Paulo e Silas, ali na prisão, ao orar, eles estavam nos dando uma lição de que a nossa dependência, independente da situação, seja boa ou ruim, no caso deles era uma situação ruim, eles estavam presos, mas ainda assim eles demonstravam dependência completa ao Senhor nosso Deus. E como consequência, nós sabemos muito bem, falamos semana passada sobre isso, que Deus abalou as estruturas daquele lugar. Você quer que Deus abale as estruturas da sua casa, da sua família, do seu casamento, da sua vida profissional, vida financeira, vida espiritual? Busque a Deus, entendeu? Oração, atitude de louvor. Quanto mais nós buscamos o Senhor, mais Ele se manifesta. E quando Deus se manifesta, Ele vai abalando tudo que é abalável. Olha só, coisa maravilhosa. Deus abala aquilo que é abalável. Jesus, Ele nos deu um exemplo. Jesus é o mestre dos mestres. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o nosso exemplo maior. Não tem como nós mirarmos em nenhum outro personagem bíblico sem antes olharmos para Jesus. Você já percebeu como que foi a vida de Jesus? A vida de Jesus, do início ao fim, foi marcada por uma ação, por uma atitude. Qual foi essa ação? Qual foi esta atitude? Ele estava sempre orando ao Pai. Ele estava demonstrando, mesmo sendo Deus. Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que ele, mesmo sendo Deus, não usurpou ser como Deus, mas antes ele esvaziou-se de si mesmo e, tomando a forma de servo, ele serviu e morreu, morte de cruz. Mas ele nos dá esse exemplo maravilhoso de estar sempre buscando a Deus. Ele viveu e morreu orando. Ele, de tempos em tempos, ele saía pelas madrugadas para orar. Ele subia aos montes, em especial ele ia muito nos montes, no Monte das Oliveiras, para poder falar a sós com o seu Pai. Lembra daquela situação em que ele chamou os seus discípulos e os conduziu até o pé do monte? Aí ele disse: olha, vocês aguardem aqui e eu vou subir um pouco mais e vigiem. Jesus subiu, ele orou. Quando ele voltou, os seus discípulos estavam dormindo. Irmão, olha só, os discípulos, de uma forma displicente, ao invés de vigiar ali tem a conotação de estar atentos, ou em outras palavras, estar também orando, buscando a Deus. Assim como Jesus subiu um pouco mais para buscar o Pai, os discípulos também tinham que permanecer alertas, buscando a face do Pai. Mas diz a Bíblia que por 3 vezes Jesus voltou e os encontrou dormindo, todos eles dormindo. Aí Jesus disse: olha, vocês não puderam vigiar comigo nenhuma hora. Olha só que displicência da parte dos discípulos. Mas hoje nós temos todos esses registros para que nós venhamos a nos precaver, para que nós venhamos a vigiar. Se os discípulos não vigiaram, nós temos que vigiar. E como eu falei, Jesus, ele viveu e morreu orando. A morte de Jesus. Olha, você vai encontrar várias orações de Jesus na cruz do Calvário. Talvez a mais importante de todas elas, quando ele estava prestes a se entregar completamente ao Pai. Ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Oração. Outro momento, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus, ele, o nosso exemplo maior, viveu e morreu, demonstrando que a oração tem que fazer parte essencial, é primordial na vida de todo o cristão. Os discípulos, eles reconheceram isso,
depois de toda essa situação. Tanto é que eles próprios pediram a Jesus para ensinar a eles a orar. Aí você vai encontrar a oração mais linda de toda a terra, a oração mais perfeita e completa. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, Jesus ensina para os seus discípulos a oração do Pai Nosso. Uma oração que fala sobre 7 princípios. Nós não vamos mencioná-los aqui agora, mas lá você vai encontrar 7 princípios para que a nossa oração seja ouvida diante do Senhor. Então, os discípulos, eles não só aprenderam com aqueles erros que eles cometeram, mas eles pediram a Jesus para que ele ensinasse a eles a arte de louvar o Senhor por meio da oração. Então, irmãos, aqui, a oração nos fortalece, sabia? A oração, ela injeta em nós uma porção de ânimo. O apóstolo Paulo, lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele diz que o poder de Deus é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Aí ele completa dizendo o seguinte: quando estou fraco, é que eu sou forte. Então, é o reconhecimento de que, por meio da oração, nós somos completamente dependentes ao Senhor, o nosso Deus. Bom, mas o texto aqui, o texto que nós acabamos de ler, 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 4. É um texto muito conhecido. Josafá, rei de Judá, estava prestes a enfrentar 3 grandes nações, 3 reis que se juntaram para destruir Judá. Vamos pegar aqui uma lição, irmãos? Olha só que coisa interessante. Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Diz a Bíblia que 3 reis se uniram para destruir Josafá e a nação de Judá. O inimigo, ele sabe o valor e a importância da unidade. Eles se uniram para poder destruir Josafá e Judá. Sabe qual é a lição que nós podemos extrair daqui? Por meio da oração da congregação, a oração da igreja, nós podemos também destruir todos os nossos inimigos, porque a oração, ela entrou aqui na vida de Josafá como um instrumento de guerra, porque ele reconheceu que ele não poderia vencer aqueles 3 reis que se uniram para destruí-lo, mas ele recorreu àquele que tinha maior poder que ele, recorreu àquele que era maior que ele. E vem na mente que agora aquela passagem em que o servo de Eliseu, ele acordou de madrugada, ele saiu fora de casa, e quando ele olhou, ele viu que toda a cidade estava cercada pelo exército inimigo. Ele entrou, avisou para Eliseu, Eliseu saiu e pediu, e fez uma oração. Olha que coisa interessante. Ele orou ao Senhor: Senhor, abra os olhos do teu servo, abra os olhos do teu servo. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus para abrir os nossos olhos, não os olhos naturais, mas os olhos espirituais. E foi por meio da oração. Deus não vai abrir os nossos olhos se nós não orarmos. É por meio da oração que Deus abre o nosso entendimento. Diz a Bíblia que Deus abriu os olhos daquele servo, e o que ele viu? Ele viu um grande exército que estava por trás do exército inimigo. Aí o profeta Eliseu diz: maior é o que está conosco do que o que está com eles. E quem é que está conosco? O Senhor dos exércitos. E quando é que Ele está conosco? Quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós clamamos. Diz a Bíblia que Josafá, ele teve medo e decidiu buscar o Senhor. Ele reconheceu que ele não poderia vencer aquela batalha.
Então ele chamou para dentro da sua peleja, daquela batalha, daquela guerra, alguém que poderia vencer por ele. Tanto é que aqui ainda no capítulo 20, 2 Crônicas, o próprio Deus fala: esta peleja não é vossa, mas é minha. Então Josafá, ele entendia que por meio da oração ele exaltava o nome do Senhor, ele louvava o nome do Senhor e reconhecia que ele era completamente dependente do Senhor. E quando nós demonstramos dependência a Deus, Ele entra na nossa história, irmãos. Aí Deus entra nas nossas pelejas, Ele entra na nossa casa, na nossa família, Ele entra na nossa história e muda tudo o que precisa ser mudado. Diz a Bíblia, olha que coisa interessante, aqui no versículo 3: então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Olha que coisa interessante, irmãos. As pessoas vieram de várias cidades, mas não foi para ajudar na guerra, não. Não foi para poder pelejar contra o exército inimigo, não. Mas foi para buscar o Senhor. Quando a igreja está em unidade, quando nós vivemos verdadeiramente a coinonia de Deus, o Senhor, Ele se manifesta com poder e graça sobre a tua igreja. É por isso que o Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí diz a Bíblia que Deus, Ele libera um óleo, o seu Espírito sobre a sua igreja. É poder sobre as nossas vidas. Deus vai quebrando cadeias, vai desfazendo todo mal, vai entrando com providência. E no final, diz a Bíblia que Josafá venceu. Olha só aqui no versículo 21. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte de Seir, que vieram contra Judá, e foram derrotados. Aleluia! Deus deu a vitória para Josafá e para Judá. Sabe por quê? Porque eles buscaram a face do Senhor. Toda vez que nós buscamos o Senhor, Ele se manifesta. Irmãos, você não vai encontrar em lugar nenhum na Bíblia onde um servo ou uma serva do Senhor que buscou o Senhor sinceramente, que Deus não tenha se manifestado. Todas as vezes Deus se manifestou e deu a vitória. Deus quebrou as cadeias, Deus abriu portas e fez com que a vitória se manifestasse sobre todo o seu povo. Por isso nós precisamos buscar o Senhor a tempo e fora de tempo. Nós temos que entender que Deus, Ele se manifesta sobretudo quando nós reconhecemos que nós não podemos mais. Até onde nós podemos, Deus não age. Mas quando nós reconhecemos que nós não podemos mais, nós não podemos ir mais à frente, aí Ele entra com a sua providência. Irmãos, olha, para encerrarmos a mensagem, o que Tiago fala sobre um desses homens que buscaram a face do Senhor? Tiago, no capítulo 5, fala que o profeta Elias era um homem sujeito às mesmas provas, às mesmas provações que todos nós, mas ele teve uma atitude que fez com que ele se diferenciasse de outros profetas. Ele buscou o Senhor. Diz a Bíblia que ele orou insistentemente e por 3 anos não choveu sobre Israel.
Deus não enviou chuva por causa da oração de um homem, porque ele reconheceu que quando ele estava fraco, ele poderia se fortalecer por meio da dependência ao Senhor, o nosso Deus. E quando ele buscou o Senhor, diz a Bíblia, que não choveu, até que ele de novo orou com insistência ou com perseverança, e diz a Bíblia que Deus abriu os céus e mandou chuva sobre todo o Israel. Então nós aprendemos o seguinte, que por meio da oração Deus é louvado, Deus é exaltado, mas também nós reconhecemos a nossa dependência a Ele. Nós reconhecemos que nós não podemos fazer absolutamente nada sem Ele, sem a sua ajuda, sem o seu socorro. Jesus, lá em João capítulo 15, versículo 5, fala assim, sem mim nada podeis fazer. E é verdade. E quando é que nós podemos fazer alguma coisa? Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza humana e demonstramos a nossa dependência exclusiva ao Senhor. E quando é que nós fazemos isso? Por meio da oração. A oração, Deus te dá autoridade para ligar e para desligar. Deus te dá poder para poder entrar e para sair. Deus te dá autoridade para quebrar cadeias, para determinar que a vontade dele se confirme por meio da sua oração. Foi o que aconteceu com Elias. Ele orou, Deus ouviu, respondeu. Ele orou de novo, Deus ouviu de novo e respondeu de novo. Então, a oração, ela nos aproxima de Deus por causa da nossa dependência, da nossa fraqueza e necessidade de um socorro divino. E Deus, Ele envia o socorro quando nós buscamos a sua face. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Aleluia.